Qual foi o momento que fez tudo que você já construiu desmoronar? Eu abri a porta, animado para buscar meus filhos para o fim de semana. E minha filha de 6 anos se encolheu quando fui dar um high five nela. Ela não recuou, ela não se afastou, ela cobriu a cabeça e se abaixou. Meus olhos se arregalaram. Tentei justificar aquilo como uma brincadeira estranha, até que meu filho de 7 anos passou o fim de semana inteiro sentado fora do alcance dos meus braços. Minha ex-esposa, a mãe deles, minimizou a situação como uma piada quando eu contei a ela. Eles só estão brincando com você, você sabe como nossos filhos são. Mas não era isso. Minha filha nem sequer desfez a mala de brinquedos e meu filho mandava mensagem para a mãe deles a cada hora, apenas para dar notícias. Estamos bem. Quando eu os colocava na cama, eles ficavam deitados, rígidos, até eu sair do quarto. Uma manhã, acordei e os vi parados perto da porta com as malas prontas. A mamãe disse que precisamos estar de volta até o meio-dia. Eram apenas 7 da manhã. Na vez seguinte que eles vieram, nem me chamaram de pai, apenas usaram meu nome. Algo estava seriamente errado. Na terça-feira seguinte, tentei puxar conversa e perguntei sobre as aulas de piano deles, e foi quando meu filho me olhou com genuína confusão. Hã? Piano? Nós não fazemos... Minha filha o interrompeu com uma cotovelada sutil nas costelas. Ele instantaneamente mudou de atitude. Ah, sim, piano. Eu gosto de piano. Foi bom. Liguei para minha ex naquela noite. O Jake pareceu confuso quando perguntei sobre o piano hoje. Ela me cortou. O quê? Eles estão cansados. Pare de ser tão paranoico. Eles estão crescendo. Apenas dê espaço a eles. Ela desligou sem me deixar responder. Eu estava definitivamente desconfiado a essa altura. Tão desconfiado que de fato liguei para a professora de piano deles. Minha ex-esposa me disse que eles supostamente estavam tendo aulas há 10 semanas. E meus filhos até me contaram tudo sobre o progresso que estavam fazendo. Mas quando a professora atendeu, ela me disse que não havia crianças com aqueles nomes em sua turma. Meu queixo caiu. Comecei a investigar mais. E foi aí que algo aconteceu que não parecia tão relevante na época, mas com certeza é agora. Liguei para meu melhor amigo Mike, para ver se ele poderia buscar meus filhos mais cedo. Era meu dia de vê-los, mas eu estava atrasado em uma reunião de trabalho. Bem, ele fez uma longa pausa ao telefone. Talvez seja melhor se a mãe deles ficar com eles hoje, ele finalmente disse. Sabe, com o jeito que eles têm agido e tudo mais. Novamente, não dei muita importância. Apenas continuei investigando, tentando encontrar algo que parecesse suspeito. Liguei para a escola para confirmar os horários de saída, para ter certeza de que minha ex os buscava na hora certa. Verifiquei o aplicativo de calendário familiar que ainda compartilhávamos. Cheguei a considerar secretamente plantar gravadores de áudio nas mochilas dos meus filhos, mas então eu encontrei uma cobrança em nossa antiga conta conjunta de emergência que não usávamos há anos, mesmo antes de nos divorciarmos. A cobrança era para Children's Therapy. Ela aparecia toda terça-feira há 10 semanas, e mais chocante é que, como pai deles com guarda legal conjunta, eu tinha que ser notificado sobre qualquer tratamento médico, incluindo terapia. Eu tinha que assinar formulários de consentimento, mas nunca assinei. Eu nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Lembra do meu melhor amigo, Mike? Aquele que eu disse que não era relevante? Bem, ele veio assistir a um jogo de futebol. Mencionei o assunto com ele, pedi seu conselho sobre como eu deveria proceder, mas Mike nem sequer levantou os olhos da sua cerveja. Em vez disso, ele instantaneamente tomou o lado dela. Talvez ela só tenha esquecido de te contar, eu não faria disso um grande problema. Se você ligar, vai acabar parecendo um ex-marido louco. Mas eu liguei para o consultório de terapia mesmo assim, e a recepcionista era amigável e falante. Ah, sim, toda terça-feira às 16 horas, a doutora Sarah é maravilhosa com eles. Fiz algumas perguntas sobre a doutora Sarah e consegui que a recepcionista mencionasse que minha ex-esposa era da mesma irmandade de faculdade que a doutora Sarah. Era tudo o que eu precisava saber. Desliguei e imediatamente pesquisei sobre essa doutora, Sarah, online. Encontrei primeiro sua página profissional, psicóloga infantil especializada em terapia de recuperação de memória e avaliação de custódia. Depois, encontrei suas redes sociais pessoais e lá estava ela, na festa de aniversário da minha ex-esposa, 2 meses atrás. Rolei por mais fotos e havia outra de um churrasco qualquer, e ao fundo, com o braço sobre os ombros da minha ex-esposa, estava Mike, meu melhor amigo Mike. Senti um aperto no peito. Continuei rolando. Mike no recital de dança da minha filha, do qual eu nem fui informado. Mike no jantar de Páscoa na casa da minha ex. Mike em um dia de piscina em família. As fotos retrocediam meses, bem na época em que meus filhos começaram a agir de forma estranha. Naquele fim de semana, eu sabia que precisava de respostas e depois do jantar, sentei no chão com meus filhos. Mantive minha voz gentil e calma. Ei, pessoal, podemos conversar sobre uma coisa? Eles ficaram rígidos e os lábios do meu filho começaram a tremer. Fiz algumas perguntas e levei quase 1 hora para fazê-los se abrirem. A doutora Sarah diz que você fez coisas ruins conosco, ele sussurrou. Mas nossos cérebros nos protegeram, nos fazendo esquecer. Minha filha assentiu com lágrimas se formando. Ela nos mostra bonecos e pergunta se você nos toca assim. Senti-me mal. Está tudo bem na casa da mamãe? As crianças se olharam em pânico total e minha filha começou a soluçar. Não podemos falar sobre o amigo da mamãe. Você vai ficar bravo e é por causa dele que temos hematomas. Meu filho a interrompeu.
Os rostos de ambos ficaram pálidos. É como se eles percebessem que disseram algo que não deveriam. Na manhã seguinte, às 7 da manhã, alguém bateu na minha porta. Um oficial de justiça me entregou os papéis. Modificação emergencial de custódia. Minha ex estava alegando que as crianças haviam revelado meses de abuso durante a terapia, e ela queria que minhas visitas fossem reduzidas para apenas supervisionadas, enquanto se aguardava uma avaliação psicológica completa. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto do Mike. Fiquei sabendo dos papéis. Talvez seja para o melhor, cara. Lá no final do processo, havia uma declaração de apoio de um amigo da família preocupado que testemunhou interações perturbadoras. Estava assinada por Mike. Liguei para minha advogada imediatamente. Ela atendeu no terceiro toque, sua voz nítida e profissional. Catherine Chen falando. Expliquei tudo apressadamente. As sessões de terapia sobre as quais eu nunca soube, as falsas alegações, a traição de Mike, os papéis de custódia de emergência. Catherine ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo pequenos sons afirmativos para mostrar que estava tomando notas. Quando terminei, ela soltou um longo suspiro. Primeiro de tudo, documente tudo. Cada mensagem, cada e-mail, cada interação com seus filhos. Tire fotos de quaisquer hematomas que eles mencionaram. Precisamos entrar com uma resposta imediata à moção de emergência. Peguei uma caneta e comecei a anotar suas instruções. Minha mão tremia um pouco enquanto ela delineava a batalha legal à frente. O tribunal provavelmente ordenará uma avaliação de custódia. Ela continuou. Dado que uma terapeuta já está envolvida, ainda que uma com claros conflitos de interesse, precisamos ser estratégicos. Você pode me conseguir as datas e horários exatos dessas supostas sessões de terapia? Abri os extratos bancários no meu laptop enquanto a mantinha no viva voz. Toda terça-feira às 16 horas, nas últimas 10 semanas, as cobranças estão todas aqui. Ela disse. Bom, agora, essa doutora Sarah, a recepcionista te deu o nome completo dela? Eu respondi. Doutora Sarah Winters. Encontrei a página profissional dela e sua conexão com minha ex-esposa através das redes sociais. Catherine fez outra anotação. A conexão da irmandade e o relacionamento pessoal comprometem completamente qualquer opinião profissional que ela possa oferecer. Nenhum terapeuta ético trataria crianças quando tem um relacionamento pessoal com um dos pais. Podemos registrar uma queixa no conselho de classe. A campainha tocou, interrompendo nossa sessão de estratégia, e pelo olho mágico, vi minha vizinha idosa, a senhora segurando uma travessa. Abri a porta parcialmente. Oi, senhora. Ela me olhou com preocupação. Eu vi as crianças saindo tão cedo ontem. Está tudo bem? Forcei um sorriso e aceitei a travessa. Apenas algumas mudanças de horário. Obrigado por isso. Depois que ela saiu, voltei para Catherine. Desculpe por isso, minha vizinha. Ela disse. Sem problemas. Agora sobre seu amigo Mike, há quanto tempo você o conhece? Eu respondi. 15 anos, desde a faculdade. A traição doeu novamente ao dizer isso. E você não tinha ideia do relacionamento dele com sua ex-esposa? Pensei em todas as vezes que Mike havia cancelado planos recentemente. Todas as suas desculpas vagas. Havia sinais que eu perdi. Ele estava distante há meses. A digitação de Catherine ecoava pelo telefone. Vamos intimar os registros telefônicos dele se necessário. Agora, preciso que você reúna todas as provas que puder. Capturas de tela daquelas postagens nas redes sociais, extratos bancários, qualquer coisa que mostre que você tem sido um pai presente. Passei as 3 horas seguintes seguindo suas instruções e baixei todas as fotos do armazenamento em nuvem da família que me mostravam com meus filhos em eventos escolares, jogos esportivos, rotinas de dormir. Imprimi e-mails entre minha ex e eu sobre agendamentos, mostrando como eu nunca havia perdido uma visita. Encontrei até vídeos antigos dos meus filhos rindo e brincando durante nossos fins de semana juntos, claramente confortáveis e felizes. A campainha tocou novamente e desta vez verifiquei a câmera de segurança primeiro. 2 policiais estavam na minha varanda. Meu estômago revirou. Abri a porta lentamente. Estamos aqui para uma verificação de bem-estar, disse o policial mais alto. Recebemos uma denúncia de comportamento preocupante envolvendo crianças neste endereço. Mantive minha voz firme. Meus filhos não estão aqui. Eles estão com a mãe deles. Os policiais trocaram olhares. Se importa se entrarmos para conversar? Eu conhecia meus direitos, mas também sabia que recusar pareceria suspeito. Claro, eles entraram na minha sala, notando os brinquedos organizados em cestas, os desenhos das crianças na geladeira, as travas de segurança nos armários. O policial mais baixo pegou uma foto emoldurada de mim empurrando meus filhos em balanços. Bela família, ele comentou. Obrigado. Expliquei a situação da custódia brevemente, mantendo a emoção fora da minha voz. Eles fizeram perguntas de rotina sobre os arranjos de dormir das crianças, suas rotinas quando me visitavam, quaisquer preocupações comportamentais. Respondi honestamente, mostrando-lhes o quarto das crianças com 2 camas separadas, suas roupas na cômoda, prateleiras de livros e jogos. Parece uma boa estrutura, observou o policial mais alto. Vamos registrar nosso relatório. O timing de todos esses pequenos detalhes parece perfeito demais. Mike sugerindo que as crianças ficassem com a mãe, as cobranças de terapia em uma conta antiga e esquecida, a recepcionista sendo tão falante sobre a conexão da irmandade da doutora Sarah. Desculpe incomodá-lo. Depois que eles saíram, liguei para Catherine de volta imediatamente. A polícia acabou de sair. Uma verificação de bem-estar. Ela está escalando a situação rapidamente, disse Catherine sombriamente. Isso na verdade é bom para nós.
Os policiais viram um lar seguro e adequado para crianças. O relatório deles contradirá as alegações dela. Você pegou os nomes e os números dos distintivos deles? Eu os anotei. Policiais Martinez e Johnson, ela disse. Perfeito. Vou solicitar o relatório deles para nossa resposta. Agora, vamos falar sobre os próximos passos. Ela delineou um plano. Primeiro, apresentaríamos nossa resposta à moção de emergência, incluindo evidências do conflito de interesses da doutora Sarah e o fato de eu nunca ter sido notificado sobre a terapia, como exigido por nosso acordo de custódia. Segundo, solicitaríamos um avaliador de custódia independente. Terceiro, intimaríamos os registros da terapia. E os hematomas que meu filho mencionou? Perguntei, as palavras entalando na minha garganta. Documente tudo o que eles te disseram e escreva palavra por palavra enquanto está fresco na memória. Se eles tiverem marcas visíveis, fotografias, talvez precisemos solicitar um exame médico. Pensei no rosto aterrorizado do meu filho quando ele mencionou o amigo da mamãe. Minhas mãos se fecharam em punhos. Mais uma coisa, acrescentou Catherine. Sem contato com Mike ou sua ex-esposa, exceto através de advogados ou canais documentados como seu aplicativo de coparentalidade, eles estão montando um caso, e qualquer coisa que você disser pode ser distorcida. Depois de desligar, sentei-me no quarto dos meus filhos, cercado por suas coisas. O elefante de pelúcia da minha filha me encarava do travesseiro dela. A criação de Lego do meu filho estava semi-acabada em sua escrivaninha. O silêncio parecia opressor. Comecei a digitar tudo o que meus filhos me disseram. Exatamente como Catherine instruiu, cada palavra sobre a doutora Sarah, os bonecos, as coisas ruins que eu supostamente fiz e que seus cérebros os fizeram esquecer. Meus dedos tremeram sobre o teclado quando cheguei à parte sobre os hematomas e o amigo da mamãe. Meu telefone vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Quando a abri, meu sangue gelou. Era uma foto dos meus filhos em um parque com Mike os empurrando nos balanços. A marcação de tempo mostrava que foi tirada há 1 hora, durante o que deveria ser o horário escolar. Outra mensagem se seguiu. Eles estão se divertindo muito com o tio Mike. Ele é tão bom com eles. Eu tirei print de tudo e encaminhei para Catherine. A resposta dela veio rapidamente. Guarde tudo. Isso é assédio. Eles estão tentando te provocar. Os dias seguintes passaram como um borrão. Catherine protocolou nossa resposta no tribunal. Fui trabalhar tentando me concentrar enquanto meu mundo desmoronava. Colegas notaram minha distração, mas eu não podia explicar. Toda noite eu ficava acordado repassando cada interação com Mike, cada sinal que perdi. A quinta-feira chegou e eu sabia que meus filhos estariam na consulta com a terapeuta. Passei de carro em frente ao prédio do consultório às 15h45, estacionando onde eu podia ver a entrada, e de fato, o carro da minha ex-esposa parou às 15h55. Observei meus filhos entrarem arrastando os pés, minha filha segurando a mão do irmão. Tirei fotos do meu carro, documentando a consulta sobre a qual nunca fui informado. 1 hora depois, eles saíram e meu filho estava chorando, e minha filha parecia vazia, olhando para o chão enquanto caminhavam. Naquela noite, Catherine ligou com notícias. O juiz concedeu uma audiência de urgência para segunda-feira. Apresentaremos nossas evidências sobre o conflito de interesses da terapia e solicitaremos a aplicação imediata da guarda legal conjunta. Eu perguntei, e as crianças? Elas terão que testemunhar? Ela respondeu, não nesta audiência. Esta é apenas sobre a moção de emergência. A avaliação completa da custódia virá mais tarde. Passei o fim de semana me preparando e organizei cada prova em pastas rotuladas, extratos bancários mostrando as cobranças da terapia, capturas de tela das conexões de mídia social da doutora Sarah com minha ex, fotos de Mike com minha família em eventos para os quais não fui convidado, mensagens de texto mostrando minhas tentativas de comunicação sobre as crianças. No domingo à noite, não consegui comer. Eu estava na minha cozinha, olhando para a travessa que a senhora Chen havia trazido, quando meu telefone tocou e o identificador de chamadas mostrava o tablet da minha filha. Papai! O sussurro dela era quase inaudível. Querida, você está bem? Ela sussurrou. A mamãe está no banho e o Jake queria que eu ligasse. Ouvi um barulho e então a voz do meu filho. Pai, nós não queremos mais ir na doutora Sarah. Ela nos faz dizer coisas que não são verdade. Meu coração disparou. Está tudo bem, campeão. Você pode me dizer que tipo de coisas? Ele respondeu. Ela diz que você fez coisas ruins, mas quando dizemos que não, ela diz que nossos cérebros estão escondendo. Ela me fez praticar para contar ao juiz. Peguei o gravador do meu celular com as mãos trêmulas. Tudo bem se eu gravar isso para poder lembrar exatamente o que vocês estão me dizendo? Ok, a voz dele era tão fraquinha. O que ela te fez praticar? Ele respondeu. Ela disse para dizer ao juiz que você nos bateu e nos tocou em lugares ruins, mas você nunca fez isso, papai. Você nunca fez. A voz da minha filha voltou. O amigo da mamãe é mau. Ele agarrou o braço do Jake com força quando o Jake disse que sentia sua falta. Eu perguntei, qual amigo, querida? Ela respondeu, o Mike. Ele está aqui o tempo todo agora e dorme no quarto da mamãe. A porta do banheiro se abriu ao fundo e ambas as crianças ofegaram. Temos que ir, minha filha sussurrou com urgência. A ligação terminou. Salvei imediatamente a gravação e a enviei para Catherine com um resumo detalhado. A resposta dela foi rápida. Isso muda tudo. Entraremos com uma moção de emergência para mudança imediata de custódia, com base na instrução e potencial abuso. Você pode estar no meu escritório às 7 da manhã. Eu não dormi naquela noite. Em vez disso, transcrevi toda a conversa, palavra por palavra,
com as mãos tremendo enquanto digitava. A imagem do meu filho sendo forçado a praticar mentiras me deixou fisicamente doente. A manhã de segunda-feira chegou rápido demais e não rápido o suficiente. Vesti meu melhor terno e dirigi para o escritório de Catherine na escuridão da madrugada. Ela já estava lá, com a impressora funcionando, montando documentos. Eu redigi uma moção de emergência com base na revelação das crianças, disse ela sem preâmbulos. A instrução por si só é grave, mas a menção de hematomas físicos causados por Mike requer intervenção imediata. Passamos 2 horas revisando tudo. Catherine me preparou para o que esperar. As perguntas que eu poderia enfrentar, a importância de manter a calma, não importando as acusações feitas. Sua ex provavelmente estará lá com a advogada dela, ela avisou. Mike também pode estar lá, como um amigo da família preocupado. Não importa o que eles digam. Não reaja. Deixe que eu cuido disso. O tribunal se erguia diante de nós enquanto subíamos os degraus. Minhas pernas pareciam instáveis, mas me forcei a projetar confiança. Na área de espera do tribunal de família, eu os vi imediatamente. Minha ex sentou-se com sua advogada, uma mulher de aparência severa em um terno azul marinho. Mike estava largado em uma cadeira próxima, rolando o feed do celular como se fosse apenas mais uma segunda-feira. Ele ergueu os olhos quando passamos e nossos olhares se encontraram. Nenhuma vergonha, nenhuma culpa. Apenas um leve sorriso de canto que fez meu maxilar travar. A mão de Catherine no meu braço me lembrou de continuar andando. Lembre-se, ela sussurrou. Ele quer que você reaja. Não dê a ele essa satisfação. Nos acomodamos em nossa mesa na sala do tribunal. Arrumei minhas pastas nervosamente, enquanto Catherine preparava seu laptop. O oficial de justiça nos chamou para levantar quando a juíza Patterson entrou. Era uma mulher mais velha, com olhos aguçados que pareciam captar tudo de uma vez. Estamos aqui em uma moção de emergência referente às crianças Johnson. Ela começou a revisar os arquivos à sua frente. Vejo que temos moções de emergência conflitantes. Senhora Chen, como seu cliente está respondendo à moção original, ouviremos primeiro a requerente. A advogada da minha ex-esposa se levantou, iniciando uma recitação dramática do meu suposto abuso. As revelações das crianças na terapia, as preocupações com suas mudanças de comportamento, a necessidade de proteção imediata. Ela me pintou como um monstro, enquanto eu ficava sentado em silêncio, minhas unhas cravadas nas palmas das mãos sob a mesa. A terapeuta das crianças, doutora Sarah Winters, documentou várias declarações preocupantes, continuou ela. Temos o relatório dela aqui, indicando potencial trauma reprimido. A expressão da juíza Patterson permaneceu neutra enquanto ela revisava o documento. Com a palavra, senhora Catherine se levantou, sua voz calma, mas firme. Meritíssima, temos sérias preocupações sobre a validade de quaisquer relatórios da doutora Winters. Temos evidências de que ela tem um relacionamento pessoal com a requerente que compromete completamente sua objetividade profissional. Ela apresentou as capturas de tela das redes sociais, a conexão da Irmandade, as fotos da festa de aniversário da minha ex. As sobrancelhas da juíza Patterson se ergueram levemente enquanto as examinava. Além disso, continuou Catherine, meu cliente nunca foi notificado sobre essas sessões de terapia, conforme exigido pelo acordo de custódia. Ele nunca consentiu com o tratamento, o que é uma violação de seus direitos de guarda legal conjunta. A juíza se virou para a advogada da minha ex. A senhora pode explicar por que o pai não foi notificado sobre o tratamento médico dos filhos menores? A advogada remexeu os papéis nervosamente. Foi um descuido, meritíssima. Minha cliente acreditava que tinha mencionado. Um descuido que durou 10 semanas. O tom da juíza Patterson era cético. Catherine aproveitou o momento. Meritíssima, temos evidências adicionais de que essas sessões de terapia envolveram instruir as crianças a fazerem alegações falsas. Ela apresentou a gravação da noite anterior, solicitando permissão para reproduzi-la para o tribunal. O rosto da minha ex ficou pálido enquanto as vozes dos nossos filhos enchiam a sala do tribunal. Jake explicando como a doutora Sarah o fez praticar mentiras. Minha filha dizendo que Mike machucou Jake quando ele mencionou sentir minha falta. Essa gravação foi feita sem o consentimento da minha cliente. A advogada adversária objetou. As crianças ligaram para o pai por vontade própria, respondeu Catherine. Ele tem todo o direito de gravar conversas com seus próprios filhos menores durante seu tempo legal de parentalidade. A juíza Patterson ergueu a mão pedindo silêncio. Já ouvi o suficiente para a questão de emergência. As sessões de terapia com a doutora Winters cessarão imediatamente. Estou ordenando uma avaliação de custódia independente com um psicólogo nomeado pelo tribunal. Enquanto isso, o cronograma de custódia atual permanece em vigor. Meritíssima, a advogada da minha ex interveio. E a segurança das crianças? O fato de o Sr. Mike aparecer no tribunal como se fosse o dono do lugar me faz questionar qual é seu verdadeiro papel em tudo isso. Ele é apenas o novo namorado ou tem planos maiores com toda essa situação? Os olhos da juíza se estreitaram. Com base no que vi hoje, minha preocupação é com a instrução e potencial disciplina física de um cuidador não autorizado. O Sr. Johnson terá seu tempo de parentalidade regular. Se houver preocupações genuínas de segurança, elas podem ser abordadas através dos canais adequados com um profissional imparcial. Ela se virou para ambas as partes. Também estou emitindo uma ordem temporária. Nenhuma terapia ou tratamento médico para os filhos menores sem o consentimento por escrito de ambos os pais. Nenhum convidado para pernoitar durante o tempo de parentalidade, até que a avaliação
avaliação de custódia seja concluída. Qualquer violação será considerada desacato. Um alívio me inundou. Mas Catherine não havia terminado. Meritíssima, em relação à verificação de bem-estar chamada na casa do meu cliente, eu tenho o relatório da polícia, interrompeu a juíza Patterson. Os policiais encontraram um ambiente doméstico seguro e apropriado. Esse assunto está encerrado. Enquanto juntávamos nossos papéis, vi o rosto de Mike. O sorriso sarcástico desaparecera, substituído por algo mais sombrio. Minha ex sussurrava furiosamente com sua advogada, enquanto nos lançava olhares furiosos. Fora do tribunal, Catherine me acompanhou até o meu carro. Este é um bom começo, mas não acabou. Eles vão se reagrupar e tentar outra abordagem. E os hematomas? E o Mike agarrando o Jake? O avaliador de custódia investigará. Continue documentando tudo. Se as crianças revelarem mais alguma coisa, grave se possível. Se não, anote imediatamente. Sentei-me no carro por um longo momento depois que ela saiu, deixando a Vitória da manhã assentar. Meu celular vibrou com uma mensagem de Mike. Isso não acabou. Tirei um print e encaminhei para Catherine. Depois bloqueei o número dele. Qualquer que fosse o jogo que ele e minha ex estivessem jogando, eu não seria mais passivo. Meus filhos precisavam que eu lutasse por eles. E era exatamente isso que eu pretendia fazer. O caminho para casa pareceu diferente de alguma forma. O peso no meu peito havia se aliviado um pouco, substituído por determinação. Eu tinha 3 dias até meu próximo tempo programado com as crianças. 3 dias para me preparar para o que quer que minha ex pudesse tentar a seguir. Ao entrar na minha garagem, a senhora Chen estava regando seu jardim. Ela acenou e eu acenei de volta, sentindo-me mais normal do que nas últimas semanas. Lá dentro, olhei ao redor da minha casa silenciosa, para os brinquedos esperando por mãos pequenas, os livros esperando para serem lidos na hora de dormir, a geladeira coberta de desenhos. Isso era apenas o começo. A verdadeira batalha estava à frente, com a avaliação da custódia, a investigação do comportamento de Mike e a reversão do dano que a doutora Sarah havia causado nas mentes dos meus filhos. Mas pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu tinha esperança. Abri meu laptop e comecei a digitar notas sobre a audiência enquanto tudo estava fresco. Catherine me ensinou bem. Documente tudo. Enquanto digitava, pensei nos meus filhos, provavelmente na escola agora, carregando o peso de segredos e mentiras que nunca deveriam ter que suportar. Em breve, prometi silenciosamente, em breve, vocês não terão mais que fingir. A avaliadora de custódia nomeada pelo tribunal chegou à minha casa 3 dias depois. A doutora Margaret Thompson era uma mulher severa na casa dos 60 anos que deixou claro que já tinha visto todo tipo de truque. Ela percorreu minha casa metodicamente, tomando notas em seu tablet enquanto eu a seguia nervosamente. Ela examinou o quarto das crianças, abriu seus armários para ver suas roupas, verificou a cozinha em busca de comida apropriada e revisou as medidas de segurança em toda a casa. Suas perguntas eram completas e às vezes desconfortáveis. Ela perguntou sobre meu horário de trabalho, meu sistema de apoio, minha vida amorosa e meus planos para a educação das crianças. Respondi a tudo honestamente, mostrando-lhe o calendário onde eu registrava cada atividade, cada evento escolar, cada consulta médica. Ela assentia ocasionalmente, mas não demonstrava nenhuma reação. Quando ela saiu após 2 horas, senti-me exausto. Catherine ligou para saber como foi, lembrando-me que a avaliadora também visitaria a casa da minha ex-esposa e entrevistaria as crianças separadamente. A espera seria uma tortura. Naquela tarde, recebi um e-mail da minha ex através do nosso aplicativo de coparentalidade. Ela me informou que as crianças tinham consultas no dentista durante o meu próximo fim de semana e não estariam disponíveis até domingo. Encaminhei para Catherine imediatamente. A resposta de Catherine foi rápida. Ela entrou com uma moção citando a ordem da juíza sobre consultas médicas que exigem o consentimento de ambos os pais. Em poucas horas, minha ex voltou atrás, alegando que havia cometido um erro com as datas. A sexta-feira chegou com meu horário de busca habitual. Sentei-me no carro em frente à casa da minha ex, olhando o relógio. 16 horas chegaram e passaram. Nenhum sinal das crianças. Mandei uma mensagem pelo aplicativo, mantendo tudo documentado. Nenhuma resposta. Às 16h30, bati na porta. Minha ex atendeu com uma expressão de falsa surpresa. Ela alegou que as crianças estavam na festa de aniversário de um amigo e que ela havia esquecido de me avisar. Pedi o endereço. Ela disse que teria que verificar e me retornaria. Esperei no carro, documentando tudo. Catherine havia me avisado sobre esses jogos. Mantenha a calma. Siga o processo. Não dê munição a eles. 1 hora depois, minha ex saiu com as crianças. Eles caminhavam lentamente, de cabeça baixa, minha filha segurando a mão do irmão. O caminho até minha casa foi silencioso. Jake olhava pela janela enquanto minha filha agarrava sua mochila como um escudo. Em casa, eles foram direto para o quarto, sem a empolgação habitual com as atividades do fim de semana. Fiz o jantar favorito deles, na esperança de aliviar a tensão. Eles mal tocaram na comida, trocando olhares preocupados. Quando perguntei sobre a escola, deram respostas monossilábicas. Quando sugeri um filme, balançaram a cabeça negativamente. Naquela noite, ouvi choro vindo do quarto deles. Encontrei Jake encolhido na cama da irmã, ambos tremendo. Sentei-me no chão ao lado deles, sem querer invadir seu espaço. Eventualmente, minha filha sussurrou que a doutora Sarah lhes dissera que eu poderia tentar sequestrá-los para sempre. Passei 1 hora explicando gentilmente os acordos de custódia, como os tribunais funcionavam, como ambos os pais sempre estariam em suas vidas. Lentamente, a respiração deles se acalmou. Eles adormeceram de mãos dadas. A manhã de sábado trouxe um novo desafio. As crianças recusaram o café da manhã, dizendo que seus estômagos doíam. Pareciam genuinamente pálidas. Verifiquei a temperatura deles, normal.
mas os mantive hidratados e confortáveis. Ao meio-dia, pareciam melhores, brincando silenciosamente com Legos. Então, minha filha perguntou se o tio Mike ficaria bravo por eles estarem aqui. A pergunta me atingiu como um soco. Mantive minha voz neutra, perguntando por que ela pensava isso. Ela explicou que Mike lhes disse que eu estava tentando separar a família deles. Documentei cada palavra, enquanto mantinha uma aparência calma. Por dentro, a raiva queimava contra Mike, envenenando meus filhos contra mim, mas demonstrar raiva apenas confirmaria seus medos. Em vez disso, foquei em tranquilizá-los de que os adultos às vezes discordavam, mas não era culpa deles. O fim de semana se arrastou com pequenas vitórias. Na manhã de domingo, as crianças estavam comendo normalmente e até riram com desenhos animados. Quando a hora da entrega se aproximou, a ansiedade voltou. Eles arrumaram suas malas lentamente, verificando várias vezes se não haviam esquecido nada. Minha ex chegou com Mike. Eles ficaram no carro, mas eu podia vê-los observando. As crianças me abraçaram na despedida de forma rígida e rápida, antes de correrem para o carro. Mike deu um sorriso sarcástico através do para-brisa. A segunda-feira trouxe uma ligação inesperada da orientadora educacional da escola. Ela notara mudanças no comportamento de ambas as crianças. Aumento da ansiedade, dificuldade de concentração, e Jake fora pego mentindo sobre pequenas coisas. Ela queria agendar uma reunião. Concordei imediatamente e informei Catherine. Esta era uma confirmação independente do dano que estava sendo causado. Catherine me aconselhou a solicitar que a orientadora documentasse suas observações para a avaliação de custódia. A reunião foi esclarecedora. A orientadora, Sra. Rodrigues, conhecia meus filhos há 3 anos. Ela descreveu como eles eram extrovertidos e felizes, contrastando fortemente com os últimos meses. Jake começou a ter acidentes e não conseguia segurar a urina. Minha filha estava se isolando dos amigos. A Sra. Rodrigues fez perguntas gentis sobre a vida em casa. Expliquei a situação da custódia com cuidado, focando nos fatos em vez de acusações. Ela tomou notas e prometeu monitorar a situação de perto. Voltando para casa, meu telefone tocou pelos alto-falantes do carro. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era a doutora Thompson, a avaliadora de custódia. Ela tinha algumas perguntas de acompanhamento sobre as atividades extracurriculares das crianças. Suas perguntas pareciam rotineiras, até que ela perguntou sobre as aulas de piano. Expliquei toda a situação, como descobri que as aulas eram falsas, como o dinheiro estava na verdade indo para a terapia. Ela fez sons de interesse e pediu a documentação. Após a ligação, a paranoia começou a surgir. Por que ela estava perguntando sobre isso especificamente? Minha ex contou uma história diferente? Liguei para Catherine, que me lembrou de me ater aos fatos e confiar no processo. Terça-feira significava outro dia de terapia para as crianças. Passei de carro em frente ao consultório da doutora Sarah novamente, sincronizando meu trajeto de volta do trabalho. Desta vez, notei o carro de Mike no estacionamento também. Tirei fotos à distância, documentando sua presença durante as sessões. Naquela noite recebi uma carta formal do advogado da minha ex. Eles estavam solicitando uma modificação no horário de entrega, citando meu comportamento de assédio e perseguição por passar de carro em frente ao consultório de terapia. Meu estômago revirou. Como eles sabiam? Catherine ficou furiosa quando liguei. Eles estavam me vigiando enquanto me acusavam de perseguição. Ela imediatamente redigiu uma resposta, destacando a hipocrisia e o fato de que eu tinha todo o direito de dirigir em vias públicas. A quarta-feira trouxe outra surpresa. Um ex-colega entrou em contato mencionando que tinha visto Mike em um bar se gabando de sua nova namorada e dos filhos dela. Ele aparentemente disse que eu era um pai irresponsável que havia abandonado a família. O colega sabia que não era verdade e achou que eu deveria saber o que estava sendo dito. Agradeci e encaminhei a informação para Catherine. Ela a adicionou ao nosso crescente arquivo sobre a interferência de Mike na minha relação parental. Há algo estranho sobre o Mike mandar a mensagem "Isso não acabou", logo após o tribunal. Por que ele arriscaria deixar uma evidência tão clara quando tem sido tão cuidadoso em permanecer nas sombras? Cada prova importava. A quinta-feira foi tranquila, quase suspeitamente, sem moções surpresa, sem mensagens de assédio, sem verificações de bem-estar. Usei o tempo para organizar minha documentação, criando uma linha do tempo detalhada dos eventos. O padrão era claro, uma escalada de alienação parental projetada para destruir meu relacionamento com meus filhos. A busca de sexta-feira foi diferente. As crianças saíram imediatamente, mas estavam acompanhadas pela minha ex. Ela me entregou uma sacola de remédios, alegando que Jake havia desenvolvido alergias e precisava de alimentos específicos. A medicação era de prescrição, o que significava outra visita médica da qual não fui informado. Aceitei a sacola calmamente enquanto fotografava tudo. No carro, Jake admitiu que se sentia bem e não sabia por que precisava de remédio. Minha filha acrescentou que o médico fez muitas perguntas sobre nossa casa e se eles se sentiam seguros. Outro profissional médico envolvido sem meu consentimento. Catherine estava construindo um caso forte sobre as violações da guarda legal conjunta. Cada passo em falso que minha ex dava era documentado e seria apresentado ao tribunal. O fim de semana começou melhor.
As crianças pareciam mais relaxadas, até pediram para ir ao parque. Passamos a manhã de sábado alimentando patos e brincando nos balanços. Havia outras famílias lá, pessoas normais vivendo vidas normais. Parecia um vislumbre do que havíamos perdido. Então notei um carro familiar no estacionamento. Mike observando à distância. Não reagi, não o reconheci. Apenas continuei brincando com meus filhos. Mas discretamente tirei fotos com meu celular documentando sua presença. Quando chegamos em casa, verifiquei as fotos. Em uma delas, pude ver que ele estava ao telefone, provavelmente reportando a minha ex. A vigilância era constante. Eles queriam que eu perdesse a cabeça, que fizesse algo que pudessem usar contra mim. No sábado à noite, as crianças pediram para ligar para a mãe. Concordei, é claro, mas fiquei por perto. Ouvi minha filha relatando o que havíamos comido, o que havíamos feito, até mesmo quais programas de TV havíamos assistido. Parecia ensaiado, como se ela estivesse seguindo uma lista de verificação. Após a ligação, Jake parecia preocupado. Ele admitiu que a mãe lhes disse para lembrarem de tudo e contarem a ela mais tarde. Ela queria saber se eu tinha dito algo sobre ela ou Mike, se eu tinha tentado colocá-los contra ela. Assegurei-lhes que não precisavam reportar sobre ninguém, que ambas as casas eram seus lares, mas o dano era claro. Eles estavam sendo usados como espiões, forçados a navegar em conflitos de adultos que não conseguiam entender. No domingo de manhã, a doutora Thompson ligou novamente. Ela queria agendar entrevistas individuais com as crianças em um local neutro. Concordamos para a quarta-feira seguinte, no consultório dela. As crianças perderiam algumas aulas, mas isso era mais importante. Informei minha ex pelo aplicativo, seguindo as diretrizes de comunicação do tribunal. A resposta dela foi imediata e hostil, acusando-me de manipular a avaliação. Catherine me lembrou de não me envolver. Deixe ela cavar a própria cova. A entrega de domingo foi tensa. Minha ex chegou cedo, batendo na porta enquanto as crianças ainda almoçavam. Não atendi imediatamente, terminando nossa refeição com calma. Quando abri a porta, ela estava gravando com o celular. Exigiu as crianças imediatamente, alegando que eu as estava retendo. Apontei que ela estava 40 minutos adiantada. Ela continuou gravando, fazendo perguntas capciosas, tentando provocar uma reação. Eu simplesmente pedi que ela esperasse no carro até o horário agendado. Mike apareceu atrás dela, avançando agressivamente. Mantive-me firme, mas não me envolvi, mantendo minhas mãos visíveis e minha voz calma. As crianças observavam do corredor, aterrorizadas. Isso era exatamente o que elas não precisavam ver. Finalmente, na hora certa, levei as crianças até o carro. Elas estavam chorando, pedindo desculpas por causar problemas. Eu as abracei, prometi que tudo ficaria bem e as observei partir com 2 adultos que estavam destruindo ativamente sua infância. A correspondência de segunda-feira trouxe o relatório oficial da verificação de bem-estar da polícia. Como Catherine previu, era totalmente favorável, descrevendo um ambiente doméstico seguro e apropriado. Mais uma prova de que as alegações eram falsas. Também recebi uma conta do dentista ao qual minha ex levou as crianças sem meu conhecimento. O valor era significativo, e o seguro havia sido acionado. Outra violação da ordem judicial que exigia consentimento conjunto para tratamento médico. Na terça-feira à tarde, Catherine ligou com notícias. A doutora Thompson havia entrevistado minha ex e Mike. Aparentemente, não tinha corrido bem. Mike fora evasivo sobre a linha do tempo de seu relacionamento e minha ex se contradisse várias vezes sobre as sessões de terapia. Melhor ainda, a doutora Thompson havia solicitado todas as anotações de terapia da doutora Sarah. Isso era uma grande vitória. Ou a doutora Sarah teria que produzir a documentação de suas sessões de instrução, ou teria que admitir que não existiam. De qualquer forma, isso exporia o esquema. Naquela noite, preparei-me para as entrevistas das crianças com a doutora Thompson. Anotei pontos-chave para lembrar, mas não queria instruí-las de forma alguma. Elas já haviam sido manipuladas o suficiente. A verdade teria que ser suficiente. A manhã de quarta-feira chegou cinzenta e chuvosa. Busquei as crianças na escola, explicando que tinham um compromisso importante. Pareciam aliviadas por perderem a aula, mas nervosas por terem que falar com outra médica. O consultório da doutora Thompson foi projetado para ser acolhedor para crianças, com brinquedos e móveis coloridos. Ela se encontrou com cada criança separadamente enquanto eu esperava na recepção. 1 hora com Jake, 45 minutos com minha filha. Tentei ler uma revista, mas não conseguia me concentrar. Quando saíram, ambas as crianças pareciam exaustas, mas não chateadas. A doutora Thompson nos agradeceu profissionalmente, sem demonstrar nenhuma reação. No carro, as crianças disseram que ela havia perguntado sobre ambas as casas, suas rotinas, seus sentimentos, perguntas normais, nada assustador. Deixei-os de volta na escola, abraçando-os com mais força. Pareciam mais leves de alguma forma, como se compartilhar sua verdade com uma parte neutra tivesse ajudado. Eu esperava que a doutora Thompson pudesse ver através da manipulação que eles haviam suportado. A quinta-feira trouxe outra petição legal da minha ex. Ela estava solicitando uma audiência de emergência, alegando que eu havia violado a ordem judicial ao interrogar as crianças sobre a terapia delas. A base. As crianças contaram a ela sobre as perguntas da doutora Thompson. Catherine riu quando leu. Minha ex estava em pânico, atirando para todo lado. O tribunal havia ordenado a avaliação, não eu. Essa petição desesperada só a faria parecer pior. A busca de sexta-feira foi surpreendentemente tranquila. As crianças saíram na hora, até sorrindo levemente. No carro,
Minha filha mencionou que Mike não aparecera a semana toda. A mãe andava chorando muito. A casa parecia diferente. Mantive minha expressão neutra, mas por dentro me perguntei se a pressão estava causando rachaduras no relacionamento deles. Mike era bom em bancar o namorado solidário quando as coisas eram fáceis, mas o escrutínio legal talvez fosse pressão demais para ele. O fim de semana passou pacificamente. Fizemos biscoitos, construímos um forte de cobertores, assistimos a filmes, atividades normais de criança que agora pareciam preciosas. Comecei a memorizar momentos, guardando-os para o caso de serem tirados de mim. No sábado à noite, Jake teve um pesadelo. Ele sonhou que estava em um quarto com 2 portas. Eu atrás de uma e a mãe dele atrás da outra. Ele tinha que escolher, mas não conseguia se mover. Eu o abracei enquanto ele chorava, sentindo o peso do que os conflitos de adultos fazem com crianças inocentes. No domingo, enquanto as crianças brincavam lá fora, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto do meu carro no parque no fim de semana anterior, com uma mensagem me alertando sobre perseguir Mike. Tirei um print imediatamente e encaminhei para Catherine. Ela respondeu rapidamente. Isso era intimidação de testemunha. Mike estava ficando descuidado, fazendo ameaças que poderiam ser usadas contra ele. Ela me aconselhou a registrar um boletim de ocorrência por assédio, criando um registro oficial. A entrega de domingo se aproximou com o pavor familiar, mas algo estava diferente. Minha ex veio sozinha, com uma aparência abatida. Ela não fez contato visual, apenas esperou perto do carro. As crianças me abraçaram normalmente, não a performance rígida das últimas semanas. Quando eles entraram no carro, minha ex finalmente olhou para mim. Por um momento, vi algo como arrependimento em seus olhos. Então desapareceu, substituído pela máscara fria que ela usara por meses. Eles partiram em silêncio. Na segunda-feira de manhã, Catherine ligou cedo. A doutora Thompson havia submetido seu relatório preliminar ao tribunal. Embora a avaliação completa levasse semanas, ela levantou preocupações imediatas sobre o estado emocional das crianças e a terapia com a doutora Sarah. O juiz agendou outra audiência para quinta-feira. Desta vez, abordaria as violações da guarda legal conjunta e as sessões de terapia não autorizadas. Catherine estava otimista, mas me avisou para me preparar para qualquer coisa. Passei a noite de segunda-feira organizando meus fichários de provas, extratos bancários, mensagens de texto, fotos, gravações, contas médicas, relatórios escolares. O padrão de alienação era inegável quando exposto cronologicamente. Mas seria o suficiente? Na terça-feira, notei o carro de Mike do lado de fora do meu prédio de escritórios. Ele estava estacionado do outro lado da rua, apenas sentado lá. Documentei, mas não interagi. Deixe-o perder seu tempo tentando me intimidar. Eu tinha trabalho a fazer e filhos pelos quais lutar. Naquela tarde, a orientadora educacional ligou novamente. Ambas as crianças haviam mostrado melhora desde a semana anterior, participando mais na aula e brincando com os amigos. Ela se perguntou se algo havia mudado em casa. Mencionei a avaliação de custódia e ela se ofereceu para fornecer uma declaração se necessário. Quarta-feira pareceu a calmaria antes da tempestade. Trabalhei até tarde tentando me distrair da audiência de amanhã. Catherine ligou para revisar a estratégia mais uma vez. Mantenha a calma. Responda às perguntas diretamente. Deixe as evidências falarem por si. Naquela noite, fiquei no quarto vazio dos meus filhos, olhando para seus desenhos na parede. Fotos da nossa família, mas as recentes mostravam 3 figuras em vez de 4. Às vezes Mike estava lá, às vezes não. A confusão em sua arte partiu meu coração. A manhã de quinta-feira amanheceu clara e fria. Por que o Mike continua aparecendo em todos os lugares como se não tivesse nada melhor para fazer? Primeiro no parque, depois do lado de fora do escritório, apenas sentado no carro observando. Algo me diz que um cara com um emprego de verdade não tem tempo para bancar o detetive o dia todo. Vesti meu melhor terno novamente, juntei meus documentos e dirigi para encontrar Catherine em seu escritório. Revisamos tudo uma última vez. Ela estava confiante, mas me lembrou que o tribunal de família podia ser imprevisível. No tribunal vimos minha ex com sua advogada e Mike. Mas algo estava diferente. Eles não estavam sentados juntos. Mike estava a vários assentos de distância, parecendo desconfortável. Minha ex não parava de checar o celular, distraída e ansiosa. Catherine também notou. Ela sussurrou que algo havia mudado na dinâmica deles. Talvez a pressão estivesse os afetando. Talvez Mike não tivesse se inscrito para esse nível de drama legal. Talvez minha ex estivesse percebendo o custo de seu esquema. Entramos na sala do tribunal, sentando-nos à mesa do requerido. A juíza Patterson entrou com uma aparência séria enquanto revisava os arquivos à sua frente. O oficial de justiça chamou a corte à ordem e eu me endireitei na cadeira. Esta audiência seria crucial. As preocupações da avaliadora de custódia, as evidências de instrução, o tratamento médico não autorizado. Tudo seria abordado. O que quer que acontecesse a seguir determinaria se meus filhos poderiam finalmente ser livres da manipulação que os traumatizou. Enquanto a juíza Patterson começava a falar, pensei em Jake e na minha filha, provavelmente na escola, carregando fardos que nenhuma criança deveria suportar. Em breve, prometi a eles silenciosamente. Em breve, este pesadelo terminará, de um jeito ou de outro.
As primeiras palavras da juíza fizeram meu coração disparar. Ela havia revisado o relatório preliminar da doutora Thompson e tinha sérias preocupações sobre o bem-estar das crianças. Ela voltou seu olhar aguçado para a mesa da minha ex-esposa e eu soube que a maré estava finalmente virando. A voz da juíza Patterson ecoou pela sala do tribunal com autoridade. Ela delineou as descobertas da doutora Thompson, cada ponto caindo como um golpe de martelo contra o caso da minha ex. A avaliadora notara padrões preocupantes de instrução, as respostas ensaiadas das crianças e sua ansiedade visível ao discutir certos tópicos. Minha ex se mexeu na cadeira, sussurrando freneticamente para sua advogada. Mike ficou rígido, não mais rolando o feed do celular. A dinâmica havia mudado completamente desde nossa última audiência. Catherine se levantou quando solicitado, apresentando as evidências adicionais que havíamos reunido. As consultas médicas não autorizadas, os medicamentos prescritos para condições inexistentes, a presença documentada de Mike em sessões de terapia, das quais ele não tinha o direito de participar. Ela expôs cada violação metodicamente, construindo um caso inegável de alienação parental. A advogada adversária tentou objetar várias vezes, mas a juíza Patterson a interrompeu rapidamente quando ela tentou argumentar que a terapia era necessária para o bem-estar das crianças. A juíza pediu documentação específica de traumas ou comportamentos preocupantes que fossem anteriores às sessões de terapia. Não havia nenhuma. A doutora Sarah Winters foi chamada para fornecer suas anotações de terapia. Ela se aproximou do banco das testemunhas parecendo muito menos confiante do que suas fotos nas redes sociais sugeriam. Sob interrogatório, ela admitiu que nunca havia documentado nenhuma revelação real de abuso. Suas anotações consistiam principalmente em exercícios terapêuticos projetados para ajudar as crianças a recuperar memórias. Quando pressionada sobre seu relacionamento pessoal com minha ex, ela se tornou evasiva. A expressão da juíza Patterson escureceu a cada revelação. Ela perguntou diretamente à doutora Sarah sobre suas obrigações éticas em relação a conflitos de interesse. A terapeuta gaguejou uma explicação que não satisfez ninguém. Ao ser dispensada, ela saiu apressadamente do tribunal sem olhar para ninguém. Mike foi chamado em seguida. Ele marchou para o banco das testemunhas com uma falsa confiança que rapidamente evaporou sob o interrogatório de Catherine. Ela estabeleceu a linha do tempo de seu relacionamento com minha ex, usando suas próprias postagens nas redes sociais e mensagens de texto que havíamos intimado. As evidências mostravam que o relacionamento deles havia começado meses antes de minha ex pedir a modificação da custódia. Quando questionado sobre suas interações com meus filhos, Mike alegou que estava apenas tentando ser uma influência masculina positiva. Catherine apresentou a mensagem onde ele me disse que os papéis da custódia eram para o melhor. O rosto dele ficou vermelho enquanto ela lia em voz alta. Ele tentou explicar como uma preocupação com as crianças, mas suas palavras soaram vazias. A orientadora educacional, Sra. Rodrigues, testemunhou por videoconferência. Ela descreveu as mudanças dramáticas no comportamento de ambas as crianças, a ansiedade que se manifestava em sintomas físicos, a regressão de Jake com os acidentes para ir ao banheiro. Sua opinião profissional era que as crianças estavam passando por um estresse significativo devido a conflitos de adultos. Minha ex foi a última a depor. Sua advogada tentou pintá-la como uma mãe preocupada protegendo seus filhos, mas as evidências eram esmagadoras. Quando confrontada com a gravação de nossos filhos dizendo que estavam sendo instruídos, ela alegou que eu os havia manipulado. Quando lhe mostraram as contas de tratamento médico não autorizado, ela disse que havia se esquecido de me informar. Cada desculpa soava mais fraca que a anterior. A juíza Patterson já tinha ouvido o suficiente. Ela convocou um recesso, durante o qual minha ex e sua advogada se reuniram em uma discussão acalorada. Mike já havia saído do tribunal, aparentemente decidindo que seu apoio tinha limites. Quando retomamos a sessão, a decisão da juíza foi rápida e decisiva. As ordens temporárias foram modificadas imediatamente. Meu cronograma de custódia regular foi restaurado sem requisitos de supervisão. Toda a terapia para as crianças cessaria, exceto através de provedores aprovados pelo tribunal, sem conexão com nenhum dos pais. Minha ex foi condenada a pagar minhas custas advocatícias pela moção de emergência frívola. Mais significativamente, a juíza Patterson ordenou uma revisão abrangente do acordo de custódia. Ela expressou sérias preocupações sobre o julgamento da minha ex e o dano psicológico infligido às crianças. Um curador especial seria nomeado para representar os interesses das crianças dali em diante. Ao sairmos do tribunal, minha ex evitou completamente o contato visual. Sua advogada murmurou algo sobre uma apelação, mas todos sabíamos que as evidências eram danosas demais. Catherine me acompanhou até o meu carro, lembrando-me que esta era apenas uma batalha em uma guerra mais longa, mas uma vitória crucial, no entanto. Naquela tarde, busquei meus filhos na escola no horário regular. Eles pareciam confusos, mas aliviados quando expliquei que ficariam comigo em nosso cronograma normal. Sem mais visitas supervisionadas, sem mais doutora Sarah, sem mais serem solicitados a mentir sobre o pai. O fim de semana pareceu diferente. As crianças ainda estavam ansiosas, ainda processando meses de manipulação, mas algo havia mudado. Eles desfizeram as malas completamente pela primeira vez em meses. Minha filha arrumou seus bichos de pelúcia na cama. Jake perguntou se poderíamos trabalhar juntos em seu projeto de Lego. No sábado de manhã, fizemos panquecas. As crianças ajudaram a misturar a massa, sujando tudo de farinha. A risada dele soou enferrujada,
mais genuína. Passamos o dia fazendo coisas normais, indo ao parque, lendo livros, jogando jogos de tabuleiro, sem o Mike observando do estacionamento, sem telefonemas ensaiados para a mãe. Naquela noite, Jake perguntou se ele estava em apuros por ter dito a verdade à Dra. Thompson. Assegurei-lhe que dizer a verdade nunca era errado, que os adultos nunca deveriam pedir às crianças para mentir. Ele assentiu solenemente. Depois perguntou se poderíamos comer pizza no jantar de amanhã. A normalidade do pedido apertou meu peito de emoção. A entrega de domingo foi contida. Minha ex chegou sozinha, na hora, e esperou no carro. As crianças me abraçaram naturalmente, prometeram me ver na quarta-feira e caminharam para o carro dela sem o drama anterior. Progresso, por menor que fosse. As semanas seguintes trouxeram mudanças graduais. A curadora especial se encontrou com ambas as crianças, observando-as em ambas as casas. Seu relatório preliminar ecoou as preocupações da Dra. Thompson. As crianças estavam claramente mais relaxadas e autênticas em minha casa, enquanto as visitas com a mãe eram marcadas por ansiedade e comportamento cuidadoso. Mike desapareceu completamente do cenário. As redes sociais da minha ex, que eu só verificava para fins de documentação, não mostravam nenhum vestígio dele. As crianças mencionaram que ele não aparecia mais, que a mãe parecia triste, mas que não precisavam mais relatar suas visitas. A doutora Sarah enfrentou uma revisão ética do conselho de classe. Catherine havia protocolado a queixa com extensa documentação. Embora o processo levasse meses, a prática da doutora Sarah de tratar crianças enquanto mantinha relações pessoais com um dos pais era claramente problemática. As crianças começaram a se curar lentamente. Os acidentes do Jake para ir ao banheiro pararam. Minha filha começou a brincar com os amigos novamente. Seus professores relataram melhora no foco e na participação. A senhora Rodrigues enviava atualizações periódicas, notando um progresso constante. 3 meses após a audiência, a avaliação final de custódia foi concluída. O relatório abrangente da Dra. Thompson detalhou a campanha sistemática de alienação, o impacto psicológico nas crianças e as recomendações para seguir em frente. A guarda primária foi concedida a mim, com minha ex recebendo visitação supervisionada até que ela completasse um curso de parentalidade e terapia individual. A transição não foi perfeita. As crianças lutaram com a culpa pelo papel reduzido da mãe. Elas se preocupavam com ela estar sozinha. Encontrei um terapeuta sem conexão com ninguém envolvido, alguém especializado em ajudar crianças a navegar em dinâmicas familiares difíceis. Lentamente, eles começaram a processar suas experiências. Minha ex inicialmente resistiu ao novo acordo, apresentando várias moções que foram rapidamente indeferidas. Eventualmente, ela pareceu aceitar a realidade. Suas visitas supervisionadas foram estranhas no início, mas ela gradualmente aprendeu a interagir com as crianças sem interrogá-las ou discutir assuntos de adultos. 6 meses depois, a vida encontrou um novo ritmo. As crianças voltavam da escola para minha casa todos os dias. Tínhamos rotinas, piadas internas, horários regulares para dormir. Eles ainda viam a mãe, agora sem supervisão depois que ela completou seus requisitos, mas a dinâmica havia mudado completamente. Jake não se encolhia mais quando eu levantava a mão para um high five. Minha filha me chamava de pai novamente sem hesitação. Eles pararam de olhar por cima do ombro, pararam de censurar suas palavras, pararam de viver com medo de dizer a coisa errada. Uma noite, enquanto os colocava na cama, minha filha perguntou se eu ainda estava triste por causa do tio Mike. Pensei cuidadosamente antes de responder, explicando que às vezes as pessoas em quem confiamos nos decepcionam, mas isso não significa que deixamos de confiar completamente. Ela assentiu sabiamente, depois perguntou se poderíamos ter um cachorro. Jake imediatamente apoiou a moção. Ao apagar a luz deles, percebi que havíamos sobrevivido, não ilesos, mas inteiros. As batalhas legais estavam praticamente terminadas. O drama diário havia desaparecido, e éramos apenas um pai e seus filhos descobrindo a vida juntos. Não era perfeito, ainda havia dias difíceis, conversas sobre por que as famílias às vezes se separam, perguntas que eu não conseguia responder facilmente, mas estávamos nos curando. A verdade finalmente prevalecera sobre a manipulação. As crianças estavam livres para serem elas mesmas, para amar ambos os pais sem medo, para ter uma infância sem conflitos de adultos, envenenando cada interação. A fundação que minha ex e Mike tentaram destruir se mantivera, mais forte agora por ter sido testada. Fechei a porta do quarto dele suavemente e fui para a cozinha limpar a louça do jantar. O amanhã traria novos desafios, dever de casa para supervisionar, atividades para coordenar, o caos usual da paternidade solo. Mas esta noite, meus filhos estavam seguros, felizes e honestos. Isso era vitória suficiente. Certo, é tudo o que tenho por enquanto.